Pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, boa tarde ainda, né? Para quem não me conhece, eu sou o Robson, professor de saxofone aqui da UFMG, e hoje vou estar dividindo a palestra com o Kleber, que também é professor de saxofone aqui da Escola de Música. À medida que a gente for falando, e também tem um conceito depois, a gente vai distinguindo um pouco as nossas áreas, os nossos trabalhos aqui dentro da instituição. E antes de começar, agradeço inclusive a Luciana, aos bolsistas aí que deram todo o suporte para a gente estar aqui trazendo para você esse tema, para vocês, né, esse tema sobre o saxofone, ou sobre os saxofonistas, especificamente no Brasil. Né, para nós é um tema que é muito próximo, né, Kleber, da nossa vivência, da nossa história também. E quando a gente tinha que propor um tema, a gente trouxe, né, como ideia uma perspectiva de abordar esse cenário de um saxofone no Brasil, né, e esse percurso talvez histórico, e ele pode ser amplo demais se a gente for olhar, né? A gente está falando de um percurso da história, né, do saxofone, que foi criado ali em 1840. Se a gente for falar até hoje, é muita gente, é muita coisa que aconteceu. Então o nosso recorte, ele parte de alguns saxofonistas que a gente, conversando, né, pela história nossa de pesquisa, que a gente considera que foram, não sei se a palavra seria revolucionários, mas que o trabalho deles teve algum impacto de uma dimensão talvez acima do esperado ou do normal, e que isso teve um reflexo tanto na visão do saxofone, na forma como se toca ele, e à medida que a gente for falando os nomes desses saxofonistas, a gente vai explicando por que determinado, né, elemento, determinada pessoa está aqui no nosso discurso de forma mais dedicada, vamos dizer assim, hoje. No final, a gente até vai apresentar uma lista mais completa, que mesmo assim é resumida demais, mas que tem muito mais saxofonistas que daria para falar, que cada um com a sua importância, com a sua contribuição para a história da prática do instrumento aqui no Brasil. Antes de falar propriamente do cenário no Brasil, eu vou fazer uma introdução rápida só para contextualizar essa criação do saxofone. Né? Diferente de muitos instrumentos, o saxofone ele foi realmente concebido, criado por uma pessoa, né? Tem o criador. Né? Tem instrumentos que são frutos de longos desenvolvimentos ao longo da história da música, das músicas, né? Mas o saxofone ele tem um criador, tem uma pessoa que foi lá, pensou aquele jeito de construir, embora ele aproveitou materiais e ideias de outros construtores também, mas tem a patente, tem o nome de quem fez, né? Que foi o Antônio Joseph Sax, né? Que é muito conhecido como Adolphe Sax. A primeira demonstração, o contexto de surgimento dele é muito curioso. Assim. Era um período que os fabricantes, né, de instrumentos estavam querendo confeccionar instrumentos com potência sonora, agilidade, facilidade ali no aprendizado, ou seja, uma mecânica que não fosse tão contraintuitiva, que fosse fácil da pessoa assimilar, facilitar, né, o processo de digitação. E Adolphe Sax fez o saxofone, mas ele não foi mostrando ele de cara, assim, olha, minha nova invenção. Foi tudo envolto em um mistério ali. Tinha algumas feiras de demonstração de invenções. A primeira vez que ele tocou o saxofone, por exemplo, ele trocou atrás de uma cortina. Então o pessoal só escutou o som, que era inclusive um saxofone baixo. Então isso por volta de 1844. E só em 46 ele foi registrar a patente oficial. Aí ele passou a ser perseguido, criticado. Aí a vida dele virou um caos, mas ele viveu, né, para defender a criação, que graças a Deus, né, estamos aqui hoje falando sobre ela, deu muito certo. Então tem todo esse mistério por trás da criação. Ele concebeu do mais grave para o mais agudo, então ele foi fazendo baixo, barítono, e foi construindo outros saxofones até ter a família inteira. O objetivo principal no início era substituir nas bandas militares francesas, especialmente os oboés e os fagotes, que na época tinha uma discussão de potência sonora, ele queria um instrumento que projetasse mais. Adolphe Sax, até para provar a qualidade do instrumento dele, ele propôs um duelo que aconteceu entre uma banda com o instrumental dele e uma banda com o instrumental que era utilizado na época. Então o dele demonstrou mais poder sonoro, né, mais potência sonora, e teve até um decreto na época, que durou, se não me engano, 4 anos, falando, a partir de hoje a gente vai usar o saxofone, e depois esse decreto caiu por terra, ficou uns 8 anos sem ter o saxofone de banda, e depois ele voltou para as bandas novamente, e daí nunca mais saiu, né? Então tinha esse objetivo muito claro. Outra coisa que é interessante, que a gente vai falar aqui, como lida com a nossa fala até um pouco, é que ele criou 2 famílias básicas, né? Uma que era em Fá e em Dó. Em Fá eu particularmente nunca vi um saxofone em Fá, você já viu em Fá? Eu lembro que o Gilson explicou que as 2 famílias, uma foi criada para ser usada na orquestra. Isso. E outras em banda de música, né? Isso. O de Fá, a orquestra não assimilou, então, essa...
o Kleber explicou uma coisa importante também, que é um segundo ponto de detalhe. Ele fez uma família em Fá em Dó e uma em Si bemol e Mi bemol, que a gente tem até hoje. Aí em Fá em Dó ele pensou para a orquestra. E aí Si bemol e Mi bemol ele pensou para as bandas, que foram se difundiram mais. Em Dó, hoje em dia a gente ainda vê. Em Fá, que é tão fato curioso, Ravel escreveu o bolero, a parte do instrumento mais agudo, está escrito sopranino em Fá. Não existe sopranino em Fá. Nunca existiu. Já aconteceu de me chamarem para fazer o cachê, eu sentar lá na partitura, tá lá sopranino em Fá e transpor para sopranino em Fá e ter que transpor na hora para o Si bemol. Até hoje a edição original é em sopranino em Fá, que não existe. E o Marcel Müller até tocou na estreia dela com o Ravel assistindo, e ele fala que tocou lá transpondo e não falou nada, e está todo mundo tocando até hoje no Si bemol. Então ele tinha esse objetivo muito claro, né? Os instrumentos em Si bemol e Mi bemol acabaram perdurando mais, mas em Dó a gente ainda vê, e a gente vai até inclusive citar alguns nomes aqui de pessoas que usaram saxofone em Dó. E consequentemente não tinha ninguém na época preparado ainda para tocar, ou seja, os primeiros saxofonistas foram os músicos militares que muitas vezes tocavam flauta ou clarineta nibano, então eles foram sendo remanejados ali, foram se ambientando, e isso é um dado interessante também. Eu trago aqui até um recorte também de uma fala do Adolphe Sax. Ele fez muita propaganda do instrumento dele ao longo da vida dele, né? Além de se envolver em vários processos judiciais lá na época para tentar reivindicar patente ou cópias, ele também trabalhou muito para divulgar, encomendou peça, trabalhou em conjunto com o compositor, tinha muitos amigos que tinham ligação com os jornais, né, de Paris, então o pessoal publicava falando bem do instrumento. E essa aqui é uma fala dele, né, no Paris Magazine, se não me engano, de 1846. Ele fala: melhor que qualquer outro instrumento, o saxofone é capaz de modificar seu som a fim de lhe dar as qualidades convenientes e de lhe conservar a igualdade perfeita em toda a sua extensão. Eu o fiz em cobre e em forma de cone parabólico. O saxofone tem boquilha com palheta simples como embocadura. A digitação compartilha da flauta e a do clarinete. Por isso, então, né, são parentes que os clarinetistas e os flautistas tiveram facilidade ali de absorver o instrumento. Continuando, pode-se, em suma, aplicar todas as digitações possíveis. É uma fala de propaganda, né? É um instrumento maravilhoso, bom, tal, fácil de tocar, que é realmente o que deu origem à ideia dele, né? E aí agora chegando na nossa terra, no nosso espaço, né? Os primeiros registros no Brasil, né, alguns pesquisadores, tem até uma pesquisa muito boa, o sobrenome é Carvalho, né? Carvalho 2015, em cita, acaba escrevendo, acho que é Fernando Paes de Carvalho, se não me engano. Que ele fala um pouco dessa historiografia do saxofone no Brasil. E o primeiro documento mesmo que a gente tem escrito, o saxofone, que você pega material, né, é um documento de 1854. Né, tem dois, na verdade, de 1854, que eu cito aqui, um de agosto e um de outubro. O de agosto é falando de uma apresentação, é um recorte de um jornal. No Rio de Janeiro tinha jornais que vinham em francês, em português, tinha muito essa coisa da uma busca por a modernidade através, né, ou de uma inspiração do que estava acontecendo lá, né, era uma referência. Então, tudo que vinha de novidade, intérprete, instrumento, eles também tinham ali. Então, tem um recorte de jornal que fala de um intérprete, no caso, então, o João José Pereira da Silva, que estava tocando saxofone, o primeiro concerto lá de saxofone no Teatro São Pedro. Inclusive, no recorte desse jornal, falou o seu novo instrumento, o saxofone. Então, já percebe que tinha esse ar de novidade. Embora esse seja o primeiro documento, alguns pesquisadores, como o próprio Carvalho, tem um professor da Unirio também, que eles têm algumas publicações que eles falam que é provável que ele tenha chegado aqui no final dos anos 40 e início dos anos 50. Tá? Só que a gente não tem muitos registros oficiais sobre isso, né? Pouco tempo depois, o saxofone foi patenteado em 46, né? Final da década, já estava chegando por aqui já. Tem quem diga que chegou primeiro aqui do que nos Estados Unidos, mas aí já é suposições. A gente tem que ter o estudo mesmo para ver, mas alguns autores já escreveram afirmando isso de forma supondo mesmo, né? E em outubro tem um anúncio de jornal vendendo saxofone, né, com o anúncio da loja que chamava Armazém de Instrumentos de Músicas Severino e Magalar. Então a gente já detecta aqui o registro, né, comprovação da presença do instrumento aqui. E os primeiros caras que a gente conhece, aí, que a gente sabe o nome, que foram saxofonistas aqui no Brasil, esses aí sim, às vezes tem recorte de jornal, manchete, alguma publicação, alguma coisa que foi feita na época. Então, o próprio Joaquim Antônio da Silva Calado, o Duque Estrada Meyer, o Viriato Figueira da Silva e o Anacleto de Medeiros.
Os dois primeiros, quase nada se sabe sobre eles, além do que era noticiado. Fulano vai tocar o seu saxofone no teatro e tal. Ninguém falou nada além deles, ou o seu saxofone maravilhoso, toca muito bem, fez turnê, não fez turnê, o que era. O Calado, o Kleber lembrando aqui muito bem que era um flautista, né? E isso comunicando com aquilo que eu falei que aconteceu também na França. Os flautistas e os clarinetistas foram os primeiros a absorver o instrumento ali. Isso também aconteceu no Brasil. E o Viriato Figueira já tem quem diga, inclusive tinha muita gente que criticava falando que ele não estava tocando ainda como saxofonista, aí citava um saxofonista português, como fulano de tal, que tem uma técnica muito aprimorada. Falava que ele tinha muito dedo, que ele tinha muita agilidade, mas que a sonoridade não remetia àquela... Então, talvez aquela coisa relacionada ao som, né, ao comportamento do som, ali, da qualidade do som dele. E o Anacleto de Medeiros, que inclusive é o primeiro que eu trago aqui para falar. Ele foi músico, maestro e compositor, foi fundador e diretor de diversas bandas de músicas, sobretudo na região do Rio de Janeiro ali. Regiu a famosa Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, com a qual participou dos primeiros registros fonográficos do Brasil. O Anacleto de Medeiros ele ficou muito famoso por essa atuação dele como regente mesmo da banda, né? Tanto que eu conheci ele primeiro como regente da Banda do Corpo dos Bombeiros, a história dele, as composições dele. Ele tem até uma marcha fúnebre linda, chama Marcha Fúnebre número 1 para a banda de música. E depois que eu fui descobrir que ele era saxofonista também. Então, a contribuição também era clarinetista, multi-instrumentista, né, como todo mestre de banda costuma ser, né, em determinadas regiões. Ele tocava clarineta, ele tocava flauta e também tocou saxofone, que foi o instrumento que, segundo, né, os relatos da história dele, dizem que é o instrumento que ele mais tinha familiaridade, ou seja, o que ele acabou se entendendo mais. Embora na foto ali, a foto é meio ruim, eu fiquei olhando outro dia tentando decifrar se era uma clarineta ou um oboé. Mas a gente tem principalmente 2 registros fotográficos dele, é esse e uma outra que ele está com a batuta assim na frente, uma com o braço cruzado na frente da Banda dos Bombeiros. Então ele teve essa contribuição muito importante lá, mas no saxofone ele é o mais lembrado dessa geração inicial. Quando eu digo que a gente tem aqui nessa lista anterior poucos registros, sobre o Anacleto de Medeiros é o que mais teve essa memória, né, guardada. Provavelmente por ele ser uma figura muito importante no cenário ali do músico cultural do Rio de Janeiro. Então, a figura dele, ele ajudou muito na divulgação do instrumento, tocando, né, sendo uma pessoa amplamente conhecida e difundindo um pouco a prática, sobretudo através das bandas de música. Isso ainda no final do século XIX. Né. Aí tem uma outra figura muito importante também, esse natural de Uberlândia, então mineiro, né, Ladário Teixeira, é considerado por muitos o primeiro grande saxofonista clássico brasileiro. Cego de nascença, aprendeu a tocar no saxofone do pai. Ele estudou no Conservatório Paulista, estudou lá e foi violino, não foi saxofone. Gravou diversos discos e fez turnês pela Europa e Estados Unidos. A fabricante Selmer desenvolveu um modelo Ladário Teixeira de saxofone. Todo o texto, todo o material que a gente encontra sobre ele sempre é de muito elogio, né? Tem até pesquisador que fala de uma supervalorização em alguns aspectos, né? Mas a história dele realmente, imaginando o que seria hoje ter uma fabricante como a Selmer fazendo um saxofone com o nome da pessoa, a gente já imagina o impacto da atuação dele na época. Por exemplo, hoje em dia, se a gente for pensar marcas que estão associando o nome, a gente teve o Eugênio Rousseau, que a Yamaha fez o modelo 81 com a parceria dele, mas não colocou o nome dele, 61, que é o saxofone, desculpa, o Yamaha 61. O Marcel Mille, que foi professor do Conservatório de Paris, ajudou no desenvolvimento do saxofone Mark VI, também não levou o nome dele, mas ajudou. E tem as fabricantes Selmer, que está fabricando buquilha e pondo a assinatura de alguns saxofonistas que ajudam na concepção. Tem o modelo Delangle, que é o professor atual do Conservatório de Paris. Deixa eu lembrar, tinha um outro modelo também, que foi do Defayet. Então, esses grandes professores, muitas vezes, colaboram no processo e levam o nome. Isso aconteceu com o Ladário. Essa foto aqui é até da campana do saxofone que ele ajudou a conceber. Ele sugeriu melhorias que a Selmer acolheu na época e implantou no saxofone. Era um saxofone em dó, um tenor em dó. Dizem que ele incluiu a chave do Lá grave, que o saxofone geralmente não tem, e estendeu um pouco o agudo, com o uso de algumas chaves de harmônicos ali. Então ele ampliou um pouco essa extensão, a tessitura do saxofone na época já. Tem uma lista aqui de peças que ele gravou, né, que eu até vou soltar um áudio dessa fantasia de concerto aqui.
Ele teve uma ligação com as bandas também, a foto em destaque aqui é dele, a data é desconhecida, mas provavelmente ali na juventude dele, né? E aqui o destaque que eu já falei do saxofone, né, que foi desenvolvido em parceria com a ajuda dele, né? Todo mundo que falava que viu ele tocando, se não me engano, o pessoal aqui de Belo Horizonte chegou a relatar que viu ele tocando, né, que era impressionante, né? Foi o Nivaldo Ornelas que falou, falou até que ele estava tocando um alto como que de tenor, né? Deixa eu soltar um áudio aqui dele, o Casé, né? Deixa eu soltar um áudio dele aqui, que quando eu vi esse áudio, eu vi durante o processo de preparação dessa palestra, não tinha entrado em contato com ele não, e realmente para mim foi surpreendente mesmo o que ele faz com o saxofone da Dário Teixeira. Eu vou usar o microfone aqui mesmo, tá, para amplificar. São variações, mas dá para ver já a tessitura que ele alcança, né? Ele alcança um registro muito agudo, uma técnica para fazer articulação que a gente chama de staccato duplo, que até hoje é difícil de fazer. Imagina na época com instrumentos mais rudimentares, né? E toda a dificuldade que isso era acrescentado, né? Então ele foi um cara muito importante, impressionante ver inclusive essas gravações dele. E contribuiu muito com a divulgação também do saxofone, né, brasileiro, de uma pessoa, de um intérprete brasileiro, né, fazendo essa ponte para fora, né, que ele fez turnê na Europa, fez turnê nos Estados Unidos, e sempre, como a gente tem uns relatos e recortes de jornal, sempre muito aclamado pela qualidade de suas interpretações. Considerado por muitos aí, o primeiro grande solista do saxofone, né, clássico no Brasil. Esse aqui, talvez um dos mais conhecidos, né, Pixinguinha. É um dos maiores representantes do choro brasileiro, né? Nasceu no Rio de Janeiro e aprendeu música aos 8 anos com seu pai, que também era flautista. Em 1917 participou em sua primeira gravação e no ano seguinte formou o conjunto dos 8 Batutas, grupo com o qual viajou para Paris em 1922. De lá voltou com um saxofone, instrumento que ele passou a experimentar e que se assumiu de fato a partir da década de 40. Assim como o Anacleto de Medeiros às vezes é ofuscado a história dele com o saxofone pela representação que ele teve como regente de banda, o Pixinguinha, a representação que ele teve no choro, né? Às vezes a gente fala, a gente já imagina as composições, né? Toda a contribuição que ele deu estética para o choro, e às vezes a gente não olha tanto a história dele como saxofonista, né? O que isso teve, né? Muita gente fala pejorativamente que quando ele estava cansado de tocar flauta, que era difícil de fazer os solos, ele migrou para o saxofone, né? Falava, vou tocar um instrumento mais fácil, isso brincando com os saxofonistas, né? Mas a verdade é que ele foi para Paris, realmente viu o saxofone, trouxe um saxofone em dó, era um tenor em dó. A gente estava falando naquela hora, né? Costuma chamar de saxofone melody ou tenor melody. Para ele seria muito mais fácil, pelo seguinte aspecto, ele já tinha as harmonias, as frases na cabeça em dó, né? Ele não teria que pensar a transposição. Então, realmente fazia, né? Era muito fácil para ele, assim como foi para os primeiros saxofones, fazer essa transição da flauta para o saxofone. A digitação é basicamente muito parecida, não vou dizer a mesma, mas é muito parecida. Tem uma diferença de embocadura e de uso do ar, né? Vai gastar mais ar, a forma de soprar é diferente. Então, a primeira contribuição que eu vejo nele é da divulgação do instrumento mesmo. A partir de um personagem desse, mais pessoas começam a conhecer e talvez serem inspiradas pelo saxofone
Tem pergunta? Um dos motivos também para ele sair. E uma outra contribuição muito importante, que eu considero talvez como a segunda, além da difusão, né, de ser um personagem que divulga o instrumento através da sua performance, foi a criação de uma forma de tocar, principalmente de um jeito depois também de escrever. Primeiro ele começou a fazer, porque se ele não estava fazendo a melodia principal, ele sempre partia para fazer o que a gente chama de contracanto. Tem hoje em dia, vende até os livros com os contracantos do Pixinguinha. Todo mundo já deve ter tocado saxofone, você já deve ter visto no mínimo esses livros, que são as transcrições. O Pixinguinha estava num momento ali que a gente estava no Brasil vivendo a história do início da gravação. Tem até uma publicação, tem um artigo, que na verdade é uma dissertação publicada, se não me engano, na Unesp ou na USP, sobre a história do Pixinguinha, dos arranjos dele, que fala que na época estava se testando ainda, não sabia o que vai para o disco. É a música mais importante, é a música que o pessoal toca mais, é a música que, sei lá, é a das elites. Então tinha muita essa imprecisão. Tinha música de banda, tinha fantasia, e a música popular, às vezes, quando eu estou falando popular, eu estou falando samba, o choro, ele não tinha uma forma tão fixada como era e como demandava a gravação. Então ele estava num período que as pessoas começaram a engessar um pouco as coisas para caber no tempo de duração da gravação, então essa forma dele estruturar ajudou nisso também. Ele contribuiu nessa forma de estruturar, né, os arranjos, e também nessa criação dessa linha de contraponto que muita gente conhece como característico do Pixinguinha, né? O Kleber deve falar depois da influência que teve a partir de 1920 nos saxofonistas, sobretudo a influência do jazz. E o Pixinguinha, ele tinha como se fosse algo característico dele, ali, da forma dele tocar, que hoje em dia não quer dizer que ela se perdeu. Foram dois caminhos, que muitas vezes ao falar de 1920, tem gente que acha que todos os saxofonistas foram por aquele caminho. Não, então a partir de 1920 era o jazz, então todo mundo migrou para não. Cada um seguiu aquele caminho e o do jazz era um a mais. Né? O Pixinguinha é um dos que manteve essa fidelidade ou esse caminhar, né, por essa forma de tocar, essa forma de fazer seus contrapontos, que ficou muito característico, muito marcado na forma dele tocar. Né? E isso inspira. Por que eu falo isso desses caminhos? Eu conheço saxofonistas até hoje que tocam inspirados na maneira do Pixinguinha e que talvez ele não tenha uma familiaridade com o jazz, mas que aquela forma de tocar ali é a forma que eles mais se comunicam, mais se envolvem. Isso tanto em bandas, já teve 2 saxofonistas de banda que eu não conseguia, na minha tentativa de moldar algumas coisas estéticas, mudar o jeito de tocar, o jeito de atacar o grave, o jeito de fazer os caminhos. Era uma coisa quase que orgânica, ali, bonita, difícil de fazer igual e muito natural. Tem o Osmar também do saxofone que formou aqui na FMG, que tem uma ligação com o choro muito grande, né? E que faz muito bem esses contracantos. Ele sabe alguns de cor. Vou pôr um pequeno trechinho aqui do... O Alexandre também. O Alexandre que vai tocar aqui hoje, segundo o Kleber, também é um especialista nos contracantos aí, ó. Proezas de Solon. Solon, se eu não me engano, era o cabeleireiro, né? O barbeiro deles na época. Pegarem no Pixinguinha tocando, vocês vão perceber a linha que ele vai fazendo de acompanhamento enquanto tem alguém fazendo solo. O Benedito Lacerda, que foi um cara que ajudou ele muito na carreira dele, na organização, vamos dizer assim, quase que empreendedora, né, Kleber? Kleber quer complementar. Só um pequeno adendo, assim, que o Pixinguinha era um grande compositor, né? Na verdade, forte do Pixinguinha era a questão de ser compositor, né? E quando ele teve esse problema na boca, que o flautista que entrou no lugar dele, Benedito Lacerda,
Então ele falou, não, e ele voltou da França, então quando ele voltou da França, ele mudou muito a formação do grupo de choro no Brasil. Porque ele foi para ficar na França 6 semanas e ficou 6 meses. E nesse tempo que ele estava em Paris, em 1922, era o auge do jazz naquela época, né, das Dixielands e das bandas de jazz. E com isso todo mundo circulava e ele foi se entrosando com o pessoal na França, então com isso ele trouxe o banjo, trouxe o saxofone, que não existia isso ainda no choro, então como ele fez, né? E ele teve essa coisa, né? Já que eu não posso tocar mais flauta, eu vou tocar um instrumento grave, porque sempre quando eu toco as minhas composições, eu escuto internamente um contracanto que ninguém toca, então agora eu vou poder fazer isso. Então era uma coisa que ele fazia com muita naturalidade, né? No tanto que as gravações, se você vai pegar as versões dos contracantos, não é igual ao outro, né? Sempre tem um contracanto que tem uma variação diferente, porque ele ia sair improvisando. Então uma hora ele fazia de um jeito, de outra hora ele fazia de outra variação, então ele tinha uma capacidade muito grande, né, de perceber o que estava acontecendo e tocar. E depois dele, né, depois de 22, ele influenciou a geração dos anos 30 dos saxofonistas do Brasil. Porque a primeira geração de saxofonistas do Brasil foi mais da escola francesa, pelo Adolphe Sax. E a partir dos anos 30, quando entrou as Dixieland, Stan Kenton com a orquestra, né, que são as orquestras que começaram no count bass. Então, essa influência foi muito grande no Brasil, no tanto que o próprio Moacir Santos, que é outro grande saxofonista e compositor, quando ele desceu para o Rio, todas as bandas que existiam no Brasil inteiro começaram a colocar jazz band, apesar que ninguém tocava uma relação muito com jazz, mas é porque era bonito e ficava chique, colocaram isso aqui, jazz band. Então a turma toda dos anos 30, que foi o Ratinho, né, todo o pessoal que tocava, vieram do Nordeste, da banda do Severino Araújo, né, que chegaram nessa época, até quando o pessoal do Nordeste, Severino Araújo, chegou no Rio de Janeiro e trouxe a música nordestina, isso deu uma queda no choro, né, popularmente mesmo. E tem até uma história disso, né, que o Pichininha estava fazendo no auge do choro, no início do século XX, ele começou a construir uma casa enorme, porque estava ganhando dinheiro com o choro, e quando teve essa mudança das bandas nordestinas, o Ratinho, o Severino chegando, ele caiu, né, a produção. E o Benedito Lacerda, que era um parceiro que tocava, o Benedito, existe essa história que é uma história que todo mundo conta, que ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu ajudo você a terminar a sua casa, mas com isso eu vou virar um coautor das suas músicas e hoje ele ganha direito autoral. Se essa história é verdadeira, mas é muito rodada no meio, né, de todo mundo, que ele teve um certo proveito disso, né? Ele era bom de negócio, né? Bom organizar. O Benedito Lacerda tinha até um avião na época, assim, ele era bem empreendedor, ele era um cara bem atento ao mercado. Você vê um músico hoje tem um avião, na época ele fez isso. Ele ajudou ao Pixinguinha meio que a se organizar enquanto compositor, enquanto, né, a vender seu peixe, né? Então falou, peraí, isso aqui tem que ser editado, isso aqui tem que ser organizado. Mas que o Pixinguinha era muito boêmio, né? Então, tem umas músicas aí, deixava muito jogadas, eu não tinha esse cuidado de publicar, e ele ajudou nesse aspecto. E nós falamos muito que ele nem ajudou a compor, mas ele punha o nome dele, mas de certa forma de preservar, de ter ajudado, né, na difusão, tá o crédito lá na parte da composição. Então, a partir dos anos 30, os saxofonistas começaram a ter essa influência norte-americana. Primeiro pelas rádios, né? Porque a venda de disco mesmo, no Rio de Janeiro, começou só a partir de 1940. Se a gente pensar isso hoje, como a gente tem internet, tem tudo imediato na mão, imagina para você conseguir trazer um disco dos Estados Unidos para poder escutar. Isso é tão interessante que o Nivaldo Ornelas, que tem muita relação com ele, nos anos 60, eles iam no Iquebeu
aqui que era o Instituto Cultural, né, dos Estados Unidos, e não podia, eles ficavam 5 horas dentro do IQB escutando o mesmo disco, porque não podia levar o disco para casa. Então, para eles assimilarem alguma coisa, para eles tirarem em casa, eles ficavam ouvindo o disco durante 5 horas, para depois ir para casa tentar tirar alguma coisa do que eles escutaram. Então, a maneira de formação era muito diferente. E o Brasil não tinha escola de saxofone ainda, né? Não tinha escola quase no mundo inteiro, porque, na verdade, a primeira escola popular feita no mundo foi em Boston, que foi a Schillinghouse, em 1945. Então, se for olhar o Paulo Moura, essa geração dos anos 30, eles tiravam realmente todo o aprendizado ou da técnica da clarinete ou da técnica da flauta, né? Não tinha uma escola exatamente, e era mais da escuta mesmo, né? E o Paulo Moura mesmo fala isso, que os primeiros toques que alguém deu para ele foi o Moacir Silva, que foi um saxofonista dos anos 30, e o Zacarias, que era um maestro, né, que nasceram no início do século XX. O Zacarias nasceu em 1908, e o outro nasceu, o Moacir Silva, em 1918. Né? Então, o seu Paulo Moura, que nasceu em 1932, a primeira relação que ele pegou foi desse saxofonista. Ele conheceu o Pixinguinha quando ele tinha 15 anos de idade, né? Ele fala isso. Então, voltando ali, então, o Paulo Moura nasceu em 1932, em São José do Rio Preto, né, em São Paulo, e ele também foi parecido com o Pixinguinha. Ele começou a tocar clarinete aos 9 anos de idade. O pai dele era um boiadeiro, uma pessoa muito simples, mas de muita sabedoria. Por quê? Quando teve a Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira Guerra, o pai do Paulo Moura já começou pelas notícias que poderia ter uma Segunda Guerra Mundial. O que ele fez? Ele colocou todos os filhos dele na música, para eles não precisarem de ir para a guerra. Então, os irmãos mais novos do Paulo Moura, todos foram para a música, inclusive a irmã, que estudava piano, e uns foram para São Paulo para trabalhar na Rádio Record, e os outros foram para a Rádio Nacional, né? O Paulo Moura iniciou na Rádio Tupi, não na Rádio Nacional, porque o Paulo Moura tinha uma relação muito com a relação da música afro-brasileira mesmo, desde o início. E a Rádio Tupi era só de maestros negros, maestro Cipó, e a Rádio Nacional era toda de origem italiana, Radamés Gnatto, Picarelli, e tinha uma outra relação, era mais uma relação mais clássica, e na Rádio Tupi já era uma relação de arranjos mais jazzísticos. No tanto que, quando o dono da Rádio Tupi percebeu que eles não tinham tanta audiência como a Rádio Nacional, uma vez o Paulo Moura chegou para trabalhando na Rádio Nacional, tinha um quadro escrito assim: favor não fazer mais arranjos jazzísticos, sabe? Por causa dessa relação, vamos mudar um pouco a maneira de arranjar aqui, porque a gente não tem ibope como a Rádio Nacional, né? Então, assim, é muito interessante. O Paulo Moura começou aos 9 anos com clarinete, aos 11 anos ele teve o primeiro contato com saxofone, mas aos 12 anos ele foi para o Rio. Então, ele não levou esse sax, acho que vendeu o sax, e ele foi para o Rio de Janeiro, e lá ele começou a ter aula com João Batista, que era um dos mais renomados clarinetistas, né, da época, que era também saxofonista da Rádio Nacional. Então, por isso que ele foi indicado para dar aula para o Paulo Moura. Isso, o Paulo Moura tinha 13, 14 anos. Aí o Paulo Moura voltou ao saxofone só aos 17 anos. E essa época, na Tijuca, tinha as gafieiras da Tijuca, né? E todo mundo se encontrava na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, porque os serviços todos das orquestras, nessa época não existia televisão, né? Então, culturalmente, a noite do Rio de Janeiro era muito efervescente, tinha muitas orquestras, né, tocando ao vivo. E com isso,
a Praça Tiradentes era o ponto onde os músicos de vários níveis se encontravam e tinham níveis de orquestra de nível melhor e pior. Então, os dirigentes iam dividindo, olha, você vai para a orquestra tal, você vai para a orquestra tal, e de acordo com o nível. E era uma capacidade muito grande, o pessoal lia muito bem, né? Porque eles pegavam os arranjos na hora e já saíam lendo na orquestra. E nessa época as gravações eram todas em cera, então não podia errar, né? Existe uma fala que, a partir do overdub, o nível musical dos músicos caíram muito, porque poderia se repetir, né? No início, não, as pessoas já tinham uma questão psicológica de gravar de primeira, porque a cera era muito cara. Para você gravar e perder toda uma cera que foi feita, era uma coisa muito complicada. Então, tudo isso influenciou na relação dos músicos mesmos, né? E com 19 anos, o Paulo Moura já era primeiro sax alto da orquestra da Rádio Globo, né? E foi o primeiro trabalho de carteira assinada que ele teve. E a partir daí, como ele era uma pessoa realmente muito estudioso, e tem até essa foto dele aí, ó, com 17 anos, ele comendo com o pai dele com o saxofone no colo, né? Então dá para ver o tanto que ele tinha essa questão de estudar mesmo, né? E aí o que aconteceu? Em 1956, o Moto Perpétuo de Paganini, o Paulo gravou na clarineta, com respiração contínua, em 1956. Né? É uma coisa, para quem tem interesse, pode ir no YouTube depois. No YouTube você vai ver, se você colocar Paulo Moura e Hebe Camargo, tem uma gravação de televisão de 1978, ele tocando isso ao vivo no programa da Hebe Camargo com uma orquestra de câmara, tocando esse concerto do Moto Perpétuo, né? Então ele sempre já teve uma relação mesmo, né, tanto com a clarineta, que é onde que veio a técnica dele, como o saxofone. Aí em 1957 o Paulo Moura entrou na Rádio Nacional, né? Já junto com Zé Bodega no sax tenor, João Pernambuco, Jacó do bandolim, todos participavam da Rádio Nacional, né? E lá que ele teve um contato com o Moacir Santos, se envolveu nos estudos dele, que o Moacir Santos estudava com o Guerra Peixe, do Correita, né? O Moacir Santos foi aluno, e depois o próprio Paulo Moura estudou com o Correita também, né? E o Paulo Moura trazia toda essa relação da música de concerto para a música popular, né? No final dos anos 50 e 59, o Paulo, aí ele dando na Rádio Nacional, o Radamés Renato escreveu 2 peças para sax tenor, para o Zé Bodega. E o Paulo Moura chegou e falou, pô, mas você não vai escrever nada para mim? Ele falou, mas você interessa por essa música mais de concerto? Eu falei assim, claro que eu me interesso. Passou 6 meses, o Radamés Renato chegou com 8 composições escritas para sax alto, e o próprio Radamés Renato também participou da banda, né? Era um grupo de câmara, aí foi o Baden Powell, apareceu também, o Baden Powell tocou nessa gravação, e tem uma das faixas, muito interessante, que são 8 faixas, e quando depois da gravação, o Paulo Moura ia fazer os shows ao vivo com um pianista que chama Tenório Júnior, só que o Tenório Júnior foi para a Argentina, naquela época da ditadura e tudo, e não voltou mais. Ele foi fazer um concerto na Argentina e saiu para comprar alguma coisa no lugar, e alguém pegou e ele estava com as partituras do Paulo Moura para estudar. Então essas partituras sumiram todas, só sobraram 3 que o saxofonista do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, o Pinto, me fugiu o nome agora, ele transcreveu 3, né? Marco Túlio. E o Teles transcreveu um aí, recentemente, né, Teles? Que a gente vai até estudar. Então aqui você poderia colocar a Valsa Triste, que essa música Valsa Triste é esse meio popular, meio erudito, e que vocês vão escutar aí. E ela
virou peça para entrar na Universidade do Rio de Janeiro, curso clássico. Isso vai dar certo. Aí, em 1959, gente, no final dos anos 50, teve a fase do samba moderno no Brasil, e foi onde que desenvolveu a bossa nova, o samba jazz, né? E isso tudo aconteceu num local que chama Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro, onde todos os músicos se encontravam e foram desenvolvendo essa maneira de tocar o samba. E o Paulo Moura, junto com o Sérgio Mendes, montou o Rio Bossa Sexteto, que foi um grande grupo, né? E quando o Tom Jobim foi convidado para ir para os Estados Unidos, em 1962, cadê aquela... Você está... 62. Então, ele fez parte desse grupo Rio Bossa Sexteto, e na noite da Bossa Nova no Carnegie Hall, que estava o Tom Jobim tocando até com Stan Getz, eles tocaram na mesma noite, né? Com essa formação, que era o Paulo Moura, tinha um trompete, o Sérgio Mendes, baixo e bateria, esse sexteto. E o que aconteceu nessa época? Tinha dois músicos muito importantes do cenário do jazz que estavam nesse concerto, que foi o Art Blake, que é um baterista, e o Cannibal Adderley. E eles ficaram muito impressionados com essa maneira de tocar, e o Paulo passou uma semana ainda nos Estados Unidos, tocando em outro lugar, e eles se encontravam na noite para discutir como que era esse movimento da mistura da... Porque o que acontecia? O samba é tocado em 2x4. O jazz é todo lido em 4x4. Então, eles começaram a treinar na banda do Severino Araújo. Quando o Severino Araújo puxava os sambas para tocar em 2, eles articulavam tudo em 4x4. Então, dava com articulação de jazz. E aí, por isso que começou a ter essa mistura do samba com o jazz. Isso foi uma das coisas. Outra foi o Edson Machado também, que é um baterista, né, que fazendo um baile, ele tocando samba, ele furou o tom-tom dele, e como o tom-tom furou, ele não podia mais conduzir o samba no tom-tom, ele começou a conduzir no prato, e começou a conduzir com uma condução um pouco de jazz. Então, isso foi uma coisa que aconteceu por acaso, né? Então, tem muitas coisas da música popular, como o jazz também, que foram se desenvolvendo a partir da criação mesmo instantânea, né? Ele estando igual ele num baile, começou a fazer uma levada que todo mundo percebeu que levada é essa. Ninguém nunca fez isso até hoje. Então, isso tudo que foi fazendo essa transformação para existir o samba jazz, né? Em 1962. Em 64, ele já estava aqui de novo, ele já era arranjador conhecido, porque ele gravou esse disco do Edson Machado, Samba Novo, e também trabalhou com Elis Regina, e aí já é a Rede Tupi, né? Então a Rede Tupi tinha programas, já não é mais a rádio, isso já é a época da televisão, então todos os grandes cantores internacionais que vinham para o Brasil, o Paulo Moura fazia parte da banda, que eles ensaiavam ali na hora e já tocava, né? Então, assim, isso aí é uma parte até do meu doutorado, porque todo mundo conhece o Paulo Moura, mas a partir dos anos 70, como o patrono da gafieira. Mas antes disso, esse é um ciclo que o Paulo Moura fechou, que ele criou 2 discos, o Paulo Moura Epiteto em 1968 e o Paulo Moura Quarteto em 1969, onde ele desenvolve, junto com o Pascoal Meirelles e Wagner Tiso e Luiz Alves, né, que era do quarteto, eles começaram a desenvolver essa relação do samba jazz.
E depois o epteto ele incluiu, além do saxofone alto, que ele era o líder, sax tenor, e trompete e trombone. Vamos ouvir uma faixa agora do epteto, que é uma canção do Milton Nascimento, que chama Outubro, e que o Paulo Moura arranjou para esse disco. São um trecho. Beleza, só seguindo aqui, já fechando nossa fala, tem um último saxofonista que a gente destaca, que é o Dilson Florencio, deve ser muito conhecido de alguns aqui, porque foi professor aqui da UFMG. A história do Dilson é muito curiosa, assim, pelos prêmios, pela forma como ele trouxe um impacto para o saxofone, sobretudo na dimensão do ensino, né, do instrumento. Ele é o primeiro e único sul-americano a obter o primeiro prêmio de saxofone do Conservatório Superior de Música de Paris. Esse prêmio ele vai continuar sendo eternamente, que ele não existe mais, esse concurso, então ele foi o único que ganhou, então será para sempre, né, aqui da nossa região, né, do nosso país. Ele começou aos 11 anos na Escola de Música de Brasília, com 17 anos ele já estava na universidade. Daqui a pouco eu vou dar alguns detalhes disso. E estudou inicialmente com o professor Luiz Gonzaga Carneiro e lutou lá em Brasília pela criação do curso de saxofone. Tornando-se, aos 21 anos, o primeiro brasileiro diplomado em saxofone. Em seguida, ele continuou seus estudos no Conservatório de Paris, com o mestre francês Daniel Defaye. De volta ao Brasil, foi inicialmente professor da Escola de Música de Brasília, e em 1990 ele veio para cá e se tornou o primeiro professor universitário do Brasil dedicado exclusivamente ao saxofone. Por que a história dele, né, vem para cá? Primeiro, pela qualidade do Dilson como ser humano, como saxofonista, né, um impacto que ele teve, assim como o Ladário teve no passado, né, Ladário Teixeira, com o saxofone ali impactando na forma de tocar, como né, um verdadeiro exemplo. O Dilson também repetiu isso. Tem até um vídeo do Dilson explicando a história dele, que ele fala que na época ele não tinha muita referência, né? Muita gente estava bebendo na fonte do jazz, do samba, do choro, mas ele queria tocar um saxofone que ele tinha escutado num disco lá, que ele tinha acesso na casa do pai dele, que era o saxofone que ele chamou de clássico. Né? Ele falou, peraí, estão falando que não tem, mas tem aqui. Aí ele foi correndo atrás, comprando partitura, conseguindo contatos. Tem uma foto dele aqui com 16 anos, tocando no festival da Funarte de bandas. Nesse ano aqui a banda de Brasília ganhou, o Dilson no primeiro alto. Isso aqui ele em Brasília, na UNB. Então a UNB foi a primeira instituição no Brasil a ter o curso de música com habilitação em saxofone. O Dilson é teimoso, sempre foi muito brigador, assim, no sentido de correr atrás dos objetivos dele. E ele ele se fez a inscrição para clarineta na época e foi com o saxofone soprano fazer a prova. E assim, tocou tão bem na prova, né, contam que aí os caras falaram, não dá para reprovar ele, a gente tem que aproveitar esse aluno. Aí deu um jeito de absorver ele no curso de clarineta tocando sax e foram correr atrás de criar o curso de saxofone. Então o Dilson entrou no curso de clarineta inicialmente, e depois foi criado para ele essa vaga de saxofone, então por isso ele foi o primeiro aluno lá da UNB. O professor dele era clarinetista, tocava sax também. Então, por isso que a gente fala que quando aqui na década de 90 o Dilson se tornou o primeiro professor de saxofone, né, diplomado em saxofone, era porque é o primeiro professor saxofonista, exclusivamente saxofonista. Até então lá em Brasília já tinha 2 professores, mas os 2 eram clarinetistas. Então não tinha essa especialização, né? Aqui é a classe do Conservatório de Paris, se eu não me engano o Dilson é esse aqui no cantinho, e o Defaye. Defaye foi, se não me engano, a 3ª geração depois do Adolphe Sax. No Conservatório de Paris teve o Adolphe Sax, Marcel Mille, Defaye, e hoje em dia o
Langley, que já deve estar saindo, já era para ter saído, na verdade, pelo tempo que eles colocam lá, igual o Papa, né? Tem que ficar um tempo lá, depois tem que sair. Então já passou o tempo dele, ele está fazendo uma hora extra lá, mas é um excelente saxofonista, o DeLangley que está lá, forma muito bem seus alunos, né? O próximo deve ser o Vincent Davy, que atualmente é professor do Conservatório de Versalhes. Está meio já que definido isso, mas só não aconteceu ainda. E aqui em 92, aqui em Belo Horizonte já, com o quarteto, o Dilson até tocando soprano, se eu não me engano aqui é o Ivan, que depois se tornou professor, até hoje, né, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, o Flávio, que era professor lá também, e esse, se eu não me engano, de costa é o Rúbio ou o Embraim, um dos dois. Os primeiros alunos do Dilson foram se tornando professores universitários também. Então, o Dilson tem esse impacto de ter trago para o Brasil, talvez uma escola que tinha pouca informação sobre ela e pouco acesso, né, que é o que eles chamam de escola francesa, uma maneira francesa, um estilo, uma estética diferente, né? Acaba que não é francês porque acaba do ambiente e as pessoas vão adaptando a sua forma de fazer ao contexto local, né? Mas ele teve essa importância de divulgar essa forma de tocar, essa forma de fazer e, enfim, é um dos saxofonistas clássicos, né, da América Latina mais importantes, mais reconhecidos internacionalmente também. Aqui, como eu falei, a gente tem uma lista um pouco mais completa, a gente elegeu alguns só para falar. Quem quiser, a gente pode mandar essa lista. São pessoas que a gente considera que são referências, alguns foram os primeiros, outros pelo trabalho que tiveram com o saxofone, difundindo uma forma de tocar, uma forma de fazer, né, música ou de interpretar ali com o saxofone. Tá? Algumas referências que a gente utilizou e acho que é isso. Nosso tempo já foi também, né? Obrigado. Até mais.